Muito boa tarde. Eu sou o Dr. Ângelo Pavim, aqui na Web TV São Caetano, em mais um programa da série Saúde em Dia. Eu e você aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Estou aqui todas as segundas-feiras e hoje, segunda-feira, 17h30, do dia 11 de novembro de 2013. Estamos chegando no final do ano, hein? E chegando juntos, eu e você aqui na Web TV, a cidade cada vez mais perto de você e onde nossa cidade é o canal. É uma nova forma inteligente de se fazer a televisão. Cada vez eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, entrevistando uma personalidade do ramo médico, do ramo da saúde aqui da nossa nação. Tá? Estamos em São Caetano, entrevistando hoje um cardiologista, um eminente cardiologista, amigo, Dr. Roberto Douglas, cardiologista e professor da Faculdade de Medicina do ABC. Boa tarde, Dr. Roberto. Boa tarde, Ângelo. É um grande prazer de eu estar aqui hoje, aceitando o vosso convite. E espero poder ser útil de alguma forma aí para poder bater um debatezinho interessante na área. Que bom! É isso mesmo, pessoal. Aqui nós estamos para ter um bate-papo gostoso com vocês. Não é um programa, tá? É simplesmente um bate-papo gostoso para tirar as dúvidas que vocês possam ter da área médica hoje, tá? Cardiologia assusta um pouco, sabe? É pressão alta, é dor no peito, é infarto. Nós vamos conversar sobre tudo isso aí. Mas especificamente, depois, nós vamos conversar sobre alimentos. Alimentos que fazem bem ao coração. Como que a gente pode se alimentar com qualidade? É esse o papo que nós vamos ter com o Dr. Roberto. Dr. Roberto, como eu já disse, ele é cardiologista e professor da Faculdade de Medicina do ABC. Tem seu consultório em Santo André, na rua Coronel Fernando Prestes, número 350, terceiro andar, na sala 2, aqui no centro. O telefone de lá é 44365080, cardiologista de confiança, Dr. Roberto. Primeiro, Roberto, eu gostaria de pedir permissão para te chamar de você. Tá? Não, senão nós vamos ficar com aquele doutor. Absolutamente, tá? Fique à vontade. Ótimo, então, tá? Me sinta à vontade. E vamos pedir, eu e o Roberto, nós estamos pedindo para que todos vocês que estão linkados com a gente, tá? Vocês façam suas perguntas. Entrem no Facebook, Twitter, entrem pelo site e clique aqui embaixo, olha. No contato e no participe. E participe, faça sua pergunta, tire suas dúvidas, tá? Façam um link com a gente. Essa é a forma diferente que nós fazemos televisão, a forma muito diferente e muito lógica de se fazer televisão. Vocês vão interagir com a gente, tá bom? Roberto, me fala uma coisa, o que é cardiologia? Eu sei que é uma especialidade médica, mas o que ela faz, o que ela trata? É muito abrangente isso? Como é que é? De fato, a cardiologia é uma especialidade médica que lida diretamente com os problemas cardíacos, né? Ou mais abrangente, os cardiovasculares, né? Já que o coração e os vasos sanguíneos estão diretamente ligados, portanto, trata dessa área cardiovascular. Né? Certo. E a cardiologia, existe a cardiologia clínica e a cardiologia cirúrgica, né? Você faz a clínica. A clínica. Tá. E quais são as doenças que você mais se depara no consultório, os achados, né, que você mais se depara no consultório no dia a dia? Levando em consideração das doenças cardiovasculares, né, o aspecto mais abrangente, o mais prevalente, se nós falarmos assim, seria a hipertensão arterial, ou seja, a pressão alta, né, da corrente sanguínea, seria o mais comum, que mais frequentemente nos visita nos consultórios, ou em qualquer tipo de hospital, enfim. Porque a partir desse momento que nós temos a hipertensão, vem outros problemas em decorrência dessa mesma raiz, né? E quais são as principais causas de uma hipertensão arterial, por exemplo, que vão levar a outras coisas também, né? A um determinado fim. Quais são, doutor? Pressão arterial, não adianta eu querer ser hipertenso, eu tenho que ter condições para isso, né? Então não é qualquer indivíduo que será hipertenso. Basta que ele tenha, em primeiro lugar, uma predisposição genética, isto é, ele já nasce com esse tipo de predisposição, né, herdada dos seus antepassados, né, dos seus precedentes, para tornar-se hipertenso. É claro que toda essa combinação de predisposição genética mais meio ambiente, alimentação e outro tipo de interferências faz com que o indivíduo se torne um hipertenso futuramente. A obesidade é uma das causas? Uma das principais. A combinação obesidade fatalmente ou na maioria das vezes acaba levando à hipertensão. E o cigarro, doutor?
E o cigarro? O tabagismo, como, digamos, sendo uma interferência do meio ambiente, como uma causa, um malefício à saúde, acaba interferindo também no desenvolvimento e no agravamento da hipertensão. Já temos uma pergunta, tá? Pois Rose, aqui de São Caetano. Olá, Rose, muito obrigado, hein, pela participação, hein? Quais são os cuidados básicos com o coração, Roberto? Fora estar apaixonado, logicamente, porque eu acho que ela está apaixonada, hein? Bem, Rose, é o seguinte, o coração demanda alguns cuidados básicos, né? E nós temos basicamente um tripé que a gente pode considerar para termos uma boa saúde, um bom equilíbrio cardíaco, né? Que é a atividade física, uma alimentação saudável e hábitos de vida, isto é, principalmente não fumar. Se nós levamos em conta somente esses três fatores, alimentação saudável, atividade física e não fumar, já é um muito bom começo para você ter um cuidado essencial para o teu coração. Eu queria voltar um pouquinho na hipertensão. Pelo seguinte, as pessoas podem querer saber o seguinte, o que é uma hipertensão arterial? Quer dizer, quanto que aquela pressão lá, que é tanto por tanto, a gente é considerado, uma sociedade brasileira de cardiologia, ela é considerada que a pressão está alta, por exemplo. Tá. Isso é importante porque os números que nós falamos, 12 por 8, 10 por 7, enfim, isso que nós ouvimos falar no dia a dia, isso na verdade são números que servem de referência para nós sabermos se é ou não é um hipertenso. Do ponto de vista epidemiológico, isto é, estudos populacionais demonstram que valores acima de 12 por 8, ou melhor dito, 120 por 80 milímetros de mercúrio, faz com que aumente a incidência de eventos ou doenças cardiovasculares relacionadas a esses níveis de pressão. Portanto, é uma referência como sendo normal, valores abaixo de 12 por 8. Daí para menos seria o normal. Veja bem, por que eu estou falando isso, Roberto? Eu tenho visto em consultório um acesso muito violento aos balcões de farmácias. Mediante o acesso violento que a população hoje tem com os famosos aparelhinhos de pressão automáticos, tá? Que erram mais do que acertam, entendeu? Então, não que o aparelho erre, mas ele não está na posição correta, você está sentado, vou te perguntar isso já, né? Você está sentado, você está em pé. Então, mediante isso, as pessoas elas vão erroneamente, no meu parecer, vão ao balcão de farmácia e pedem um remédio para pressão, como se existisse um remédio para pressão. Sim. Quando existem milhares de remédios para um hipertenso, para pegar e tentar controlar uma pressão. E o cardiologista aí estuda todo esse tempo, faz pós-graduação, faz residência, faz isso, para pegar e tratar exatamente como se deve. É isso que acontece no seu consultório também, doutor? Muito frequentemente, né? Muito frequentemente. O que você acabou de falar é exatamente uma realidade que nós vivemos e temos que ter o bom senso para determinar ou para definir quando de fato esse indivíduo é um hipertenso e requer de fato um tratamento específico com esse ou aquele medicamento. Já que, como foi dito agora, existem milhares de medicamentos, diversas apresentações, dosagens, enfim, e efeitos colaterais. Portanto, dessa forma nós temos que ser racionais e somente o especialista, o clínico ou o especialista, poderá definir o que seria melhor para esse ou aquele tipo de situação. E às vezes, nem só medicamento, às vezes a pressão que foi medida, ela foi medida de uma forma tão errada, que aí o balconista da farmácia, porque não é um farmacêutico, não estou indo contra nada disso, não, muito pelo contrário, é o balconista, ele está lá para vender, o farmacêutico ele nem está lá na farmácia geralmente. Ele vai passar um medicamento e a pessoa está com uma pressão normal. Sim. E aí é que vão começar a acontecer os problemas, claro, né, doutor? É importante que se diga que para definir uma hipertensão tem que ser valores acima do limite. O que seria um limite de uma pressão dita normal? Até no máximo 14 por 9 ou 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, ultrapassou isso, já falamos que poderá ser um hipertenso. 3 medidas consecutivas acima desse valor de 14 por 9, esse indivíduo é um hipertenso. Aí sim deverá ser tratado adequadamente. Tá vendo, pessoal? Não é uma coisa tão simples assim, não é verdade? Temos que tomar muito cuidado. Por isso esse programa, tá? Esse programa aqui, Saúde em Dia, não é um programa cheio de trololó, telelé, não, muito pelo contrário, é um bate-papo, tá? É um bate-papo de dois médicos, mas que tentam trazer uma linguagem bem coloquial para vocês, alguma coisa que vocês possam tirar da cabeça, aqueles bichos que possam passar para vocês.
Me fala uma coisa, Roberto, a hipertensão na infância, você tem pego isso? Sim. A hipertensão na infância está se tornando um problema mais frequente, como você bem falou, associado principalmente à obesidade infantil. Acho que a maioria da população, do seu público, já sabe, ouve falar, na mídia aparece a todo momento que a obesidade se tornou uma epidemia não só nacional como mundial, e afetando principalmente não a faixa etária adulta, mas também as crianças e adolescentes, né? E provavelmente, ou melhor, certamente, o principal fator que leva à hipertensão na criança e no adolescente é a obesidade, por erro alimentar, justamente. Eu acho que é por aí mesmo que nós vamos entrar no nosso tema real hoje, tá? Eu escolhi exatamente a criança porque é o que me faz pensar o seguinte: quais seriam então os problemas cardíacos que uma má alimentação ela poderia ocasionar? De fato, uma alimentação errada pode levar a diversos problemas. De uma forma aguda, digamos assim, talvez não, mas a longo prazo, com o decorrer da vida do indivíduo, com um hábito alimentar errado ou ruim, certamente isso acarretará sérios problemas cardíacos. Principalmente o acúmulo de gordura no sangue e, consequentemente, nas artérias, né, nos vasos sanguíneos arteriais, a formação ou a geração e o desenvolvimento de diabetes, que certamente acomete o aparelho cardiovascular de uma forma sistêmica, grave, agressiva, o excesso de sal, por exemplo, a hipertensão, como nós já acabamos de falar. Então, vocês podem observar que uma alimentação errada, né, rica em gordura, rica em sal, rica em carboidratos, somente isso pode determinar já 3 grandes fatores de risco, chamados assim, cardiovasculares, que é o diabetes, a hipertensão e a hipercolesterolemia. Consequentemente a isso, a obesidade, um 4º fator de risco. Tá? Então vocês podem observar que tudo isso interage entre si, eles interagem, levando a um sério problema, a um denominador comum da doença cardíaca ou cardiovascular. O senhor falou hipercolesterolemia, é o aumento do colesterol no sangue, exato, é isso? Exatamente. Então tá bom. Eu estou lembrado ainda da faculdade, viu? Ainda estou. Temos mais uma pergunta aqui, doutor. Cida Rossi, um internauta aqui de São Caetano. Obrigado, Cida. Obrigado por interagir com a gente. Isso que é gostoso do programa assim, tá vendo? É lógico, tá? Só quem é inteligente, liga aqui, clica aqui na Web TV São Caetano, tá? A cidade cada vez mais perto de você. Existem alimentos que podem entupir veias e artérias? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante porque existe um conceito de que nós temos veias entupidas. De fato, o que entope são as artérias, né? A artéria e a veia são vasos que conduzem o sangue, uns que levam o sangue do coração para o organismo, que são as artérias, e outros que são o que trazem o sangue da periferia do organismo para o coração, que são as veias, né? Quem sofre o processo de obstrução, de entupimento, são as artérias. Portanto, os vasos que levam o sangue do coração para fora. Ok? Essas artérias se entopem por uma doença chamada aterosclerose. E essa aterosclerose nada mais é do que o entupimento por placas de gordura. Ok? Então, alimentos que podem entupir artérias, eu descarto as veias, né? Portanto, entopem as artérias, sim. São os alimentos que podem levar ao aumento da gordura no sangue, do colesterol no sangue. Portanto, alimentos gordurosos, alimentos ricos em fritura, os salgados, principalmente a gordura de origem animal, embutidos e por aí vai. Então, tudo que for alimento gorduroso, né, ou fritura, isso pode ter certeza que a longo prazo poderá aumentar o colesterol no sangue e isso poderá desenvolver essa doença chamada aterosclerose que vai entupir as artérias do organismo. Isso é verdade. Eu costumo brincar um pouquinho, eu tenho uma filha que faz medicina e quando ela começou a fazer brincava com ela o seguinte: o que são artérias e veias, né? Então a gente coloca o seguinte, internauta, você está indo para Santos, tá? Você pode ir pela Anchieta ou pela Imigrantes. Só que as duas são paralelas. Você vai chegar a Santos, não é verdade? Como você vai voltar de Santos? Só que só uma manda o sangue, ou só uma desce o carro, tá? E só uma sobe o carro.
mas o destino é o mesmo, é Santos, não é verdade? Então, a artéria veia é exatamente isso. E só aquela que desce a serra que pega e faz o entupimento. Que sofre entupimento, exatamente. Tá vendo? Muito bem. Agora, pessoal, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte. Nós vamos para o intervalinho e 14 minutos passaram assim, voando, e já já nós vamos voltar. Sou eu e você aqui na Web TV São Caetano, junto com o Dr. Roberto Douglas, cardiologista e professor da Faculdade de Medicina do ABC. E vamos começar a falar, logo depois dos intervalos, realmente sobre os alimentos bons para o coração. Os alimentos nota 10. Até já! Até lá, pessoal! Não desliguem, hein? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá! Voltamos agora no programa Saúde em Dia. Sou eu e você, aqui na Web TV São Caetano, onde a nossa cidade é o canal. Estamos agora com um grande amigo, excepcional cardiologista, aqui de Santo André, tá? E que dá aula de cardiologia na Faculdade de Medicina do ABC, o digníssimo Dr. Roberto Douglas, que está nos brindando com todas essas informações sobre cardiologia, sobre alimentação, e sobre todas as perguntas que vocês internautas estão fazendo para gente. Muito obrigado, internautas, por todas as perguntas que estão sendo feitas, tá? Mas mesmo assim eu quero estimular, tá? Quero estimular que você clique aqui embaixo, ó, clique no Participe, tá? Twitter, Facebook, e interaja com a gente, tá? Faça sua pergunta, tire suas dúvidas, porque esse aqui realmente é um programa. A intenção do programa é ser um programa de real utilidade pública, colocando você e nós no mesmo naipe. Tá? Nós queremos aprender com vocês e vocês, eu tenho certeza, querem tirar suas dúvidas conosco, tá bom? Olha aqui, Roberto, parece que o papo está gostoso aqui. Nós temos aqui mais duas perguntas aqui, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta aqui é da Carminha de São Caetano, do bairro Barcelona. Obrigado, Carminha, obrigado por você estar linkada com a gente, tá bom? É sinal que você pegou e apertou aqui, ó, participe, faça você também sua pergunta. Carminha pergunta, falam muito no sal, do que se refere à pressão alta e gordura para comprometer o coração. Os alimentos são mesmo os principais vilões da nossa saúde? É como eu comentei agora há pouco, o sal e a gordura, muitas vezes, nos alimentos do nosso dia a dia, mesmo preparados em casa ou aqueles que nós compramos prontos, já vem junto, né? Já vem embutido, né? Par, né? Sal e gordura. Então, de fato, tanto o sal como a gordura em excesso, eu não estou falando que o sal por si só é ruim ou que a gordura é ruim, é em excesso, né? Isso significa, se você come além do necessário, isso certamente, com o passar do tempo, vai trazer consequências para o teu coração. No que diz respeito, com relação ao sal, com a hipertensão, aumento da pressão sanguínea, que isso a longo prazo será bastante deletério, bastante ruim para o teu coração, assim como o aumento do nível de colesterol e de gorduras no sangue, que também a longo prazo poderá ocasionar o entupimento das artérias do coração. Então, nós recomendamos que as pessoas comam bem, comam de tudo, sintam prazer de comer, porém com
quantidades que sejam absolutamente necessárias, né? Sem excesso e sem nenhum tipo de extravagância. Existe uma pergunta aqui, uma curiosidade. Como existe o adoçante para o açúcar, existe algum sal dietético que vocês preconizam? É uma boa pergunta. Quando nós falamos em alimentos dietéticos para adocicar, né, Sim. no lugar do açúcar, isso de fato funciona muito bem, porque são moléculas, né, substâncias totalmente diferentes do açúcar, né, não são carboidratos na maioria das vezes, né, e que dá um efeito saboroso de adocicado na boca que, enfim, agrada. No entanto, o sal dietético, na verdade, o que muda às vezes é a composição que vem acoplada ao sódio. O mal não é o sal, é o sódio. É o sódio, então não adianta nada. Então, se for dietético, entre aspas, mas tem sódio na sua composição, não adianta nada. Vai literalmente trocar 6 por meia dúzia. Entendi. Né? Então, isso é uma coisa que nós não recomendamos de uma forma geral, não é recomendado. É apenas reduzir a quantidade do sal seu, do dia a dia, sal de cozinha mesmo, em menor quantidade. O quanto que seria essa quantidade adequada para um indivíduo normal, não precisa ser um hipertenso, né? Se você consumir em torno de 4 a 6 gramas de sal, aquele pacotinho, né, de 1 grama, Sei. por dia, está muito bom. Isso eu digo considerando aquilo que vai embutido no preparo do alimento. Tá? Então, somando tudo do dia de consumo, 4 a 6 gramas por dia está bom demais. Não ultrapasse isso. Muito bem, mais uma pergunta aqui, de Sidney, de São Mateus, São Paulo. Obrigado, Sidney. Continua com a gente. Fiz cateterismo, ele fez cateterismo, tá? E vou passar por uma cirurgia de ponte de safena. Ele vai fazer a cirurgia. Gostaria de saber a respeito de cuidados para uma pessoa, no meu caso, até com relação à alimentação. Tá. Bom, Sidney, em primeiro lugar, eu desejo uma boa cirurgia para você. Certamente correrá tudo bem e você terá uma excelente recuperação. No entanto, para a tua recuperação ser mais bem sucedida, né, alguns cuidados em relação à alimentação previamente, né, seria interessante que você consumisse alimentos o mais saudável possível, principalmente verduras, frutas, pouco sal, como acabei de falar, alimentos gordurosos. Esquece, é melhor evitar nessa fase de preparo, evita ao máximo qualquer alimento rico em gordura. Se você tem diabetes ou não, eu não sei, mas se você for diabético, controle seu diabetes o máximo possível. Isso vai ser absolutamente decisivo na tua recuperação. Então, alimentação o mais leve, o mais saudável possível, principalmente verduras e frutas, fibras também que vêm em conjunto geralmente. Tá? Tudo que foge a isso, evita, ou melhor, consuma menos. Cuidados com atividade física. Agora na tua fase de pré-operatório ainda está limitado, você vai operar. Depois que você operar, certamente 30, 60 dias depois, alguma atividade física você será obrigado a fazer. Disso você não vai escapar, eu te garanto. Você será uma pessoa ativa. Se era sedentário, deixará de ser sedentário. Cuidados com a pressão, certamente, um controle rigoroso da pressão arterial e do teu colesterol. Isso com medicamentos potentes, medicamentos eficazes, vão te ajudar no teu preparo pré-operatório e na tua recuperação pós-operatória. Boa sorte. Ou seja, tudo é prevenção, né, doutor? Eu acho que tudo é prevenção. Eu acho que esse programa é para isso mesmo. É para que os internautas eles se previnam quanto a isso. Ninguém quer que ninguém tenha uma pressão alta, mas se a pessoa tiver o seu dado aí genético e tudo mais tal, pelo menos se previna. Pelo menos, olha, uma prevenção já é vocês estarem vendo o programa agora. Tá? É uma prevenção porque vocês têm informação, vocês se previnem. Tá? Mais uma pergunta aqui. Mário Palma de São Bernardo. Obrigado, Mário. Continua com a gente. Numa lista, quais alimentos fazem bem ao coração? Eu iria mais longe. Quais os alimentos são nota 10 para a saúde, doutor? Isso é uma pergunta muito boa, porque tudo isso está ao nosso alcance. Basta nós nos organizarmos no nosso dia a dia para consumir aquilo que de fato é bom para o coração e evitar ou eliminar aquilo que é ruim. Então, de tal forma que, de uma forma geral, nós podemos falar que existe, para você se organizar melhor, saber entender o que é bom para o coração, partir de um princípio que existe uma pirâmide alimentar.
Se você entender o que é essa pirâmide alimentar, até aconselho você procurar na própria internet, isso está muito facilmente acessível, pirâmide alimentar. Você vai entender do que se trata isso. Existe uma base nessa pirâmide onde existem os alimentos chamados energéticos do dia a dia, que são os alimentos que nos trazem a energia para o nosso viver. São os carboidratos, as massas, os pães, né? O milho, o arroz, a batata. Tá? Isso traz energia para a gente andar, para a gente subir escada, para a gente pensar, para trabalhar, enfim, para a nossa atividade do dia a dia. São os alimentos energéticos. Isso ninguém está proibido, muito pelo contrário. Deverá consumir isso numa quantidade proporcional para poder ter a sua energia que precisa. Em seguida, no próximo degrau da pirâmide, vem os chamados alimentos reguladores. Esses alimentos reguladores são os que são mais benéficos para o seu coração, para o seu aparelho cardiovascular. E são reguladores por quê? Porque eles são ricos em algumas substâncias que são as vitaminas, sais minerais e as fibras. E dentre eles também temos as chamadas substâncias antioxidantes, que são muito importantes para ter uma boa saúde cardiovascular. Então, esse segundo patamar da pirâmide alimentar, que são compostos pelas legumes, as verduras de uma forma geral, né, e as frutas. Então, dessa forma você pode deixar a tua imaginação rolar solta para suco, é isso, é aquilo, é picado, é cozido, como você quiser, você poderá utilizar isso de uma forma bastante ampla. Em seguida, o terceiro degrau dessa pirâmide são os alimentos chamados construtores, né? Que são os alimentos ricos em proteínas. Isso é bom por quê? Para nosso organismo se recuperar, crescer, se regenerar, enfim, produzir células, produzir moléculas, produzir diversas funções. Aí vem as carnes, queijo, ovo, tá certo? Que são substâncias que trazem uma boa oferta de proteínas. Ok? E por último, no ápice, na ponta da pirâmide, portanto pequena, vem aqueles chamados alimentos que são energéticos extra, né, adicionais, que são compostos pelas gorduras de uma forma geral. Então é manteiga, é a maionese, o queijo amarelo, os embutidos, né? Também tem, por exemplo, outras substâncias, digamos que são as guloseimas, né? Então é chocolate, bombom, a balinha, o pão doce da padaria, enfim, coisas que deverão ser consumidas proporcionalmente nessa pirâmide, estando no ápice em pequena quantidade. Use e abuse dos carboidratos como energético, use e abuse das substâncias reguladoras, frutas e verduras principalmente, as construtoras são as proteínas na sua devida proporção e, finalmente, no ápice dessa pirâmide, em pequena quantidade, use então os alimentos que sabidamente são altamente calóricos e têm pouco poder nutricional. Evite isso. Só embarcando nessa resposta, eu vou colocar outra pergunta. É verdade que existem gorduras boas para o coração? E onde é que ela está aí nessa pirâmide? Perfeito. Bem, as gorduras, como nós estamos falando, parece que gordura é um grande vilão, né, para a nossa saúde. De uma forma geral, sim, amplamente falando, sim. Porém, tem gorduras e gorduras, né? Gorduras ruins, gorduras menos ruins e gorduras até boas, né? Das chamadas gorduras boas, nós temos. Antes disso, queria fazer um pequeno parênteses. Quando nós falamos em colesterol, todo mundo imagina que o colesterol é uma coisa assim, é um câncer, uma coisa maligna. Não é. O colesterol que nós consumimos, que é uma molécula que existe somente nos animais, não nos vegetais, está claro, é essencial para nós termos o nosso funcionamento orgânico normal, na parede das células, para produzir hormônios, para produzir uma série de substâncias que é absolutamente necessário. Portanto, o colesterol deve ser consumido, mas em pequenas quantidades. Tá? Agora, e essas gorduras boas, o que seriam? É o colesterol? Não, em grande quantidade não. Porém, tem gorduras que são protetoras do coração. E essas gorduras protetoras são chamados ácidos graxos de cadeia longa, poliinsaturados. É um nome meio esquisito, meio comprido, mas literalmente, essa é uma gordura que nós encontramos, por exemplo, nos peixes, né? Peixes chamados gordos, né? Então, bacalhau,
o arenque, o salmão, são ricos nesses ácidos graxos de cadeia longa, como eu falei para vocês, poliinsaturados. São chamados ácidos graxos ômega 3, ômega 6, que vocês já devem ter ouvido falar na mídia, né? São então gorduras que são protetoras do coração, por serem não só anti-inflamatórios do sistema cardiovascular, mas também eles evitam a formação dessas placas de gordura nas artérias. Então tem gordura boa sim. Doutor Roberto, eu queria fazer mais uma série de perguntas, mas o tempo acabou, tá vendo? Quando o papo tá bom, tá vendo? O tempo voa. Você tem então de agradecer ao senhor, tá? A sua presença, a gentileza, tá? De ter saído do seu consultório correndo, vindo para cá, já que às terças e às quintas-feiras também ele está na Faculdade de Medicina do ABC, lecionando a cardiologia e tudo mais e tal. E gostaria de deixar no ar aqui, tá? Quando o senhor puder, que volte aqui para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, tá? Muito obrigado por ter tido essa paciência aqui de ter nos escutado aqui e ter brindado aos nossos telespectadores tudo aquilo que eles precisariam em relação a você, tá bom? Ok, Ângelo, eu que agradeço a grande oportunidade e estou à disposição do público. A minha intenção é ser cardiologista principalmente preventivo e não curativo. Portanto, agradeço a oportunidade. Sou eu e você aqui na Web TV São Caetano, no término de mais um programa da série Saúde em Dia. Até segunda-feira que vem, às 17h30, a gente voltamos com esse programa, eu, você e um outro convidado aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Obrigado e até lá. Um abraço. Até lá.